Mãe, pede para as crianças aí ficarem em silêncio, hein? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa noite de quarta-feira, uma noite um pouquinho mais fria, né? Mas com um calor muito grande no coração, com muita paz, com muito amor. Vamos daqui a pouquinho iniciando a nossa palestra dessa noite, com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Laércio, a Clarice, a Aparecida, a Selma, a Cássia, a todos que estão, né, nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pelo apoio. Vamos dar mais 30 segundinhos e a gente já inicia a palestra dessa noite. Todas as quartas-feiras, todos os domingos, nós temos a palestra virtual do Centro Espírita Fraternidade de Luz, aonde convidamos a cada um de vocês a participar, né, desse banquete espiritual, banquete de fortalecimento, de aprendizado. E nesse momento, nós vamos iniciar a palestra dessa noite com uma prece inicial. Então, vamos pedindo a todos, neste momento, que estão conosco, que fechem os olhos e vamos, neste momento, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos protetores, pela oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia de poder permitir que possamos continuar aprendendo, evoluindo, vivendo as nossas provas da maneira como Deus quer que passamos para que possamos evoluir. Obrigado, Pai da vida, obrigado, amigos da espiritualidade. Fica conosco durante os trabalhos desta noite e também por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita felicidade que iniciamos o tema da nossa palestra dessa noite. É um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para consulta, né, quem tiver interesse em pesquisar melhor, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O ser humano, em seu princípio de sobrevivência, em seu sentimento, em seus corações, sempre tiveram dentro do seu ser a impressão, o sentimento de que sempre há algo mais além da vida material. E esse sentimento sempre pode ser visto, mesmo na época em que os homens eram mais primitivos, com respeito às divindades, com o sentimento de que algo mais existia depois dessa vida material. Com o passar do tempo e com a evolução,
o homem começou a ter um pouco mais de noção, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência do seu próprio ser e do seu próprio estado. Com o passar do tempo, diversos apóstolos foram enviados, aonde tivemos Moisés como um dos grandes, e quando estávamos mais preparados para receber uma carga de conhecimentos maior, tivemos a vinda do Mestre Jesus, há mais de 2000 anos. O Mestre veio para cá com uma missão difícil, pois era uma missão que iria nos trazer diversos ensinamentos, desde mostrar ao ser humano que Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, é um Deus de amor, um Deus de carinho, um Deus que simplesmente quer o nosso bem e que todos nós somos filhos de Deus e que devemos amarmos uns aos outros como Deus nos ama e como amamos a Deus. Jesus teve que demonstrar tudo isso e muito mais, como mostrar toda a necessidade de sentimentos de caridade, fraternidade, indulgência, além de diversos outros ensinamentos. Um dos mais complexos para ele fora o de mostrar o quem somos nós como seres. Muitos de nós, naquela época, acreditávamos que éramos como as plantas, né? Nascíamos, vivíamos e morríamos para a eternidade em apenas uma vida. Muitos outros acreditavam que tínhamos, sim, uma continuidade, mas que a vida na Terra era apenas uma, e que ao desencarnar já estaríamos ao lado de Deus Todo-Poderoso, né? Ou já seguiríamos uma outra vida. Mas mesmo assim, sempre com dúvidas, de maneira muito abstrata. Tínhamos também muitos povos que acreditavam que o nosso corpo, mesmo após a morte, deveria ser embalsamado e protegido, pois retornaríamos no mesmo corpo. E Jesus veio tentar mostrar que quebrar esse paradigma, inclusive baseado já nas Escrituras, e muito, no início até do Evangelho, ele é questionado sobre João Batista, sobre Elias, e ele deixa muito claro aos apóstolos naquele momento que Elias já havia retornado e nós não havíamos compreendido o seu retorno. E ele havia retornado como João Batista, e havia ficado claro. E os homens acabaram, né, por também dar fim à vida de João Batista. Uma vez tentado até pelos fariseus, que escolheram Nicodemos para fazer alguns questionamentos, e Nicodemos questionou ao Mestre Jesus: mas, Senhor, como pode nascer um homem que está velho novamente? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E, em verdade, Jesus disse, né, que se não renascer da água e do Espírito, né, nenhum de nós vai conseguir chegar no reino de Deus. Para registro, e é interessante, pois naquela época a água era o significado da matéria. Para o homem naquela época, tudo que era criado na matéria provinha da água. Então, neste sermão, Jesus teve que passar, ele queria dizer que o homem precisava reencarnar de espírito e também de corpo, de matéria. Ou seja, já nessa época, Jesus já mostrava que existiam o corpo material e o seu espírito. E, ainda assim, o homem teve muita dificuldade naquela época para compreender. É interessante porque o homem também confundia muito o tema da reencarnação com a ressurreição. E aí advém que nós vamos iniciar agora a parte da explicação do processo da reencarnação. Na época, nós tivemos a ressurreição de Lázaro, aonde Lázaro, após a morte, foi ressuscitado por Jesus. Na atualidade, né, a ciência nossa, que já progrediu bastante, já nos mostrou que a ressurreição, ela não pode ocorrer, ela é impossível de acontecer. Por quê? A ressurreição significa que um corpo, uma vez que já morreu, ou seja, foi dado como morto, pode renascer novamente aquele corpo pode novamente renascer. E a ciência já provou que não. Uma vez que o corpo ele morre, ele entra em processo de decomposição e some.
né? O processo de Lázaro, todos nós sabemos que ele tinha, na realidade, uma doença, um processo de letargia, o qual parecia que estava morto, mas não estava, né? Já quando nós falamos de reencarnação, aí sim, né? O que significa o conceito de reencarnação? Em primeiro lugar, é muito importante que nós, como seres humanos, compreendamos alguns conceitos. Primeiro, o conceito do espírito, da alma. Nós somos espíritos que fomos criados por Deus igualmente e que fomos inseridos na matéria, na carne, no universo, para que pudéssemos evoluir. E a alma, ou seja, o nosso espírito, ele é imortal. Então, a palavra, ou seja, uma vez que nós fomos criados como espíritos, nós não temos fim. Esse é o conceito da imortalidade da alma, então isso é importante conhecer. Já por um outro lado, o conhecimento no universo é muito vasto. Seria impossível para que uma pessoa, um espírito, pudesse, em apenas uma vida, vir num planeta e aprender tudo. Então, ou seja, aí adentra o conceito de pluralidade das existências. Ou seja, nós temos que compreender que para que o espírito possa evoluir, ele precisa continuamente voltar à Terra, voltar à matéria, ou à Terra, ou a qualquer outro planeta a qual, né, represente o seu nível de evolução. E a cada vida nova, ele vai aprendendo. Essa é a ideia. Então vamos compreender que para que o ser humano chegasse nesse ponto onde, com o advento do Consolador Prometido, o Espiritismo, Kardec, onde tem as explicações no Livro dos Espíritos e também através do Evangelho, o ser humano pudesse compreender tudo aquilo que já estava escrito, né? Nós tivemos o quê? De passar por um processo de maturação. Curiosamente, mesmo antes no Velho Testamento, nas versões dos livros de Jó, nós já tínhamos a explicação de que o homem precisava, né, morrer e renascer para continuar aprendendo. E aí ele mesmo, está lá escrito em Jó, em 14, 10, de 10 a 14, nesta guerra em que me acho, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha maturação, porque ele compreendia que algo mais existia e que o homem voltava várias vezes, mas ele, como um ser, ainda não era um ser consciente de todos os aspectos, que eram os aspectos da imortalidade, que a gente acabou de falar, dos aspectos da pluralidade das existências, algo muito importante, ou seja, eu preciso voltar e continuar aprendendo. Né? E, por fim, as leis da física, morais, as leis naturais, que a ciência hoje já explica. Então já fica muito mais claro para nós compreendermos todos os aspectos religiosos, filosóficos e naturais. Vamos até deixar bem claro que o que poderíamos chamar de reencarnação? Reencarnação, a gente pode dizer que é o processo onde o espírito ele reencarna novamente em um novo corpo e vai ter uma nova vida com novas oportunidades e dando sequência a seu processo de aprendizado. Seja ele um processo apenas de aprendizado puro, ou o que acaba acontecendo com nós, com mais vivências, com mais experiências, ou também de resgates, pois muitas vezes nós precisamos reparar ações e situações que geramos em diversas outras vidas passadas. E Deus acaba nos permitindo que nós consigamos fazer isso pagando em várias parcelas. Ou seja, o que faz com que o homem, muitas vezes, demore-se muito tempo em várias reencarnações repetitivas, é assim a sua teimosia, e não, na realidade, as oportunidades. Então vamos lembrar que a reencarnação é esse retorno do espírito, do espírito ao corpo físico, que é um corpo novo, e o seu objetivo, a gente pode dizer de uma maneira bem simples, reencarnar é educar-se. Ou seja, com o processo de educação, de estudo, de aprendizado, nós vamos tendo a compreensão de tudo o que Deus espera de nós. Porque, vamos lembrar, que para que a gente reencarne, tem que ter uma série de conceitos. A primeira, todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. 2,
somos diferentes, ou seja, cada um de nós vive uma situação específica e um aprendizado específico. Mas, uma outra coisa importante, todos nós temos a mesma destinação, que é evoluir continuamente e aprender e nos depurarmos quanto aos nossos vícios, aos nossos problemas. O processo do espírito, quando Deus o criou, é o melhoramento contínuo. E isso é feito através das provas, aonde adquirimos o conhecimento. É bem interessante, porque algumas pessoas até perguntam, existe limite para isso? Eu tenho quantas encarnações? 5? 10? 20? Não há limites para a reencarnação. É outra coisa também importante que a gente compreenda. A reencarnação é um processo onde Deus nos deu a oportunidade de traçar o seu próprio caminho de evolução. Nos primeiros momentos, nos primórdios, onde tínhamos menos conhecimento, outros irmãos da espiritualidade nos encaminhavam, mais ou menos, nos davam mais ou menos o caminho da evolução. No estágio em que estamos hoje, nós traçamos. Ou seja, eles nos ajudam, nos auxiliam nesse guia de sobrevivência durante a sua evolução na próxima vida, mas depende de nós esse crescimento, essa evolução. E algo que é muito interessante, muito importante, a reencarnação, ela acaba fortalecendo os laços de família. É algo muito interessante, pois no Evangelho consta, e também em Kardec, no Livro dos Espíritos, várias explicações, né, sobre os laços de família. A família, ela acaba sendo como um laboratório de experiências reparadoras. Não importa qual o tipo de família, né? Ela vai permitir o quê? O nosso aprimoramento espiritual. A família, ela acaba sendo o quê? Uma célula da sociedade, onde a gente aprende a amar ao próximo, podemos sentir de mais perto o amor também daqueles que estão do nosso lado, proteção das pessoas. Sem, né, a engrenagem da família, nós não teríamos praticamente, né, o processo de evolução que o homem tem hoje. Kardec, né, ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ele ainda cita sobre o sentido da família. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver e a conhecer e a respeitar a humanidade. Família é um centro de formação para a vida, é um posto de reestabelecimento emocional. É bem interessante porque quando falamos de reencarnação, nós temos várias doutrinas que ainda processam algo diferente. Mas, no próprio Evangelho, ele ainda mostra da importância de que existe na reencarnação. Pois nós poderíamos passar até por alguns processos de considerar do nada, ou seja, como a gente falou no começo, que nada mais existe, né, segundo a doutrina materialista. O 2, que é a absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, né? Ou seja, acredita-se que Deus no próprio universo, né, vai absorver todos os seres quando desencarnam, ou seja, perdendo a sua individualidade, né? A terceira, a conservação da individualidade, mas com um destino, né, já definitivo para a alma. Hoje vivemos muitas religiões que ainda acreditam nisso, ou seja, uma vez que finaliza a encarnação, né, se nós, perante o que se acha da religião, fomos pessoas boas e vencemos, vamos, por exemplo, para o paraíso, e vivemos eternamente no paraíso. E outras, pessoas que falharam naquele momento, vão para o inferno, por exemplo, e vivem eternamente, ou seja, são as leis das penas eternas, né? Isso também, né, apesar de termos uma individualidade, seria muito cruel da parte de Deus, para que a gente, né, para que quem nos criou e quer o seu bem, para que, né, que a gente fosse simplesmente por um erro em uma encarnação, que a gente simplesmente fosse punido pela eternidade. E por último, né, nós temos a conservação da individualidade, com a alma podendo progredir. E aí é que vem a parte interessante, né? Progredir eternamente, através do quê? Da reencarnação.
Então a reencarnação acaba se transformando em uma mola propulsora para que nós possamos acelerar o nosso crescimento, a nossa evolução. Só que de nada adiantaria se nós não tivéssemos a coletividade e o sentido de família. Ou seja, através do sentido de família, nós conseguimos acelerar principalmente o crescimento moral, porque Jesus, quando veio aqui para a Terra, ele nos passou diversos ensinamentos e ficou claro, né, junto com os livros dos Espíritos também, com o Consolador Prometido, que é necessário o aprendizado e o crescimento intelectual, mas é mais ou tão importante quanto o crescimento moral. E os dois, uma vez balizados, é o que nos vai dar realmente a verdadeira evolução. Joana de Ângeles, ela diz, né, sobre o sentido da família, um trecho muito importante, eu vou citar para vocês. Evoluímos todos juntos, um ajudando aos outros, respeitando e nos perdoando uns aos outros, para podermos nos reajustar. Para esse desiderado, são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo diretrizes para a família, cujos membros se voltam a se reunir com finalidades específicas de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral, no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão. Ou seja, né, existe muito mais além do simplesmente renascer. Existe toda uma preparação, uma ligação para com outros companheiros que estão em grupos em evolução conosco. E uma vez que todo esse ajuste é feito e nós adentramos no mundo material, entramos nessa vida que é maravilhosa, é uma epopeia, com provas, com dificuldades, com aventuras, mas com o grande propósito de nos melhorarmos, de nos amarmos, de crescermos dentro realmente do nosso coração. Complementando, né, o tema de relaxamento das famílias, né, adentraria, né, o que o próprio Kardec comenta. Ele faz essa questão para os espíritos, a questão número 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem de uma maneira sempre muito simples e direta. Um agravamento do egoísmo. Uma vez da não existência da família, muito mais difícil e muito mais complexo para que pudéssemos compartilhar, ou seja, seríamos seres muito mais egoístas, ou seja, prova da grande maravilha que é a ligação familiar. No espaço, os espíritos formam também famílias, né, se entrelaçando pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações, e ditosos eles se encontram juntos, e esses espíritos buscam uns aos outros, e com o passar do tempo eles também se reúnem em grupos menores muitas vezes, para continuar o seu processo de evolução aqui na Terra. Então é um processo contínuo, ou seja, a família material vai gerando, né, laços de aprendizado, de fortalecimento, e no desencarne encontramos outros amigos da espiritualidade, e assim sucessivamente. Algo muito importante também, que se comenta neste capítulo, e também no Livro dos Espíritos, é quanto aos limites da encarnação. Muitas pessoas se preocupam, né? Puxa, mas Deus nos deu tanta encarnação assim, tem limite, não vai ter problema. Aqueles que estudam, né, e falam, mas o meu corpo espiritual, o perispírito, ele não vai envelhecer ou não. Na realidade, né, tudo tem um processo para permitir que o ser humano que o ser espiritual evolua no seu tempo. É óbvio, e algo que realmente pode se tornar algo muito complexo, e até ele pergunta isso também, né? Pode ser um castigo a encarnação? Vamos nos imaginar como alunos matriculados em uma escola. E durante aquele ano, nós, por mais que tenhamos estudado, bagunçamos muito e repetimos de ano. No ano seguinte, nós vamos ter que ver todas as matérias novamente e repetir. Podemos dizer que a reencarnação, para alguns espíritos, quando, né, muito teimosos e muito
forçosos nos vícios, ela pode sim, em alguns momentos, se tornar algo meio complexo para ele, como um castigo. Mas não é a ideia. A ideia da reencarnação contínua é o quê? É de possibilitar a cada um de nós, como seres individuais, evolução contínua. No livro dos Espíritos, na questão 168, Kardec pergunta também, né? É limitado o número das existências corporais ou o espírito ele pode reencarnar perpetuamente? E eles deixam claro, a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo já de todas as impurezas, aí sim, não tem mais necessidades de provas da vida corpórea. Então aqui também a gente já responde, né, uma pergunta importante. Ou seja, vamos reencarnar, né, eternamente? Não. Vai chegar um momento em que não vai haver mais a necessidade de reencarnar e a gente já vai o quê? Poder, né, viver livremente no mundo espiritual, já num outro nível, né, de aprendizado, algo muito importante. Algo que a gente tem que se perguntar, né, e muitas vezes pensar, nós precisamos ser corajosos, né, o suficiente, né, para que a gente possa vir à Terra e enfrentar todas as nossas dificuldades. Nós não vamos poder amar ninguém, nem a nós mesmos, se a gente não correr riscos. Nós não vamos poder pesquisar, perceber a realidade, se a gente não fizer uso da ousadia, né? Ou seja, o processo de autoconhecimento, que é algo inato que Deus nos deu e permite fazer com que nós gradativamente vamos aprendendo, vamos percebendo, é tudo o que a gente precisa para que a gente vá se transformando. Ao mesmo tempo, nós vamos ampliando a nossa consciência, vamos aos pouquinhos, né, tendo noção e conhecimento e compreendendo qual é a nossa essência. Vamos compreender que nós precisamos nos tornar, né, muito mais do que o consciente que nós compreendemos que somos, né? E para isso nós vamos aos pouquinhos realizando o nosso equilíbrio e harmonia do nosso mundo interior. Como resolver os problemas íntimos que muitas vezes são geradas de outras encarnações? Enfrentando, sendo corajosos, seguindo adiante. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Jesus, que veio aqui e demonstrou como deveria ser feito, né? Não tendo medo, inclusive, de ir para a cruz por nós, né? Ou seja, espiritualmente devemos sim nos renovar continuamente. E isso sim é nascer de novo, né? O nascer de novo representa a disposição contínua, constante em confessar-se, em tentar eliminar as culpas inconscientes que trazemos de outras vidas. Que possamos, através desse capítulo do Evangelho, que é muito importante, compreender que para que possamos adentrar ao reino dos céus, é importante ter a coragem de se esforçar na senda da evolução. É seguir adiante, tropeçar, cair, levantar, errar, corrigir e seguir em frente acertando. É isso que Deus espera de cada um de nós e que no término dessa maravilhosa jornada possamos compreender o que é o amor, o que é amar os nossos irmãos, o que é amar a nós mesmos, o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Que após esse tema desta noite, possamos valorizar mais cada uma das nossas reencarnações, mas acima de tudo essa presente, não reclamando, seguindo adiante. Obrigado, fica conosco, Pai, hoje e sempre. Vamos, após o tema dessa noite, vou pedindo para que cada um de vocês possa fechar os olhos e vamos fazer as preces de encerramento. Vamos fechando os nossos olhos e vamos fazer as fluidificações, higienização e limpeza da nossa casa, do nosso lar. Vamos, neste momento, pensando, mentalizando o Centro Espírita Fraternidade de Luz, lá na nossa casinha, a sala de passe, para quem conhece, ou apenas a casinha,
E nesse momento, mentalizando de lá, uma pleiade de espíritos protetores de luz avançam para os nossos lares. Cada um vai, neste momento, recebendo esses protetores e esses irmãos que vão adentrando em nosso lar e vêm para fazer uma limpeza completa. Vêm para limpar quarto, cozinha, banheiro, área de serviço, sala, todos os cômodos, eliminando todo e qualquer pensamento negativo, toda e qualquer forma, pensamento, ou até irmãozinho que não pertence a esse local. Nesse momento, a espiritualidade de luz vai limpando, higienizando e colocando nesse momento em cada um dos cômodos pontos luminosos. E esses pontos luminosos vão sendo ativados pelas outras equipes e esses pontos vão brilhando e intensificando a sua luz aos sinais de amor, paz, saúde, fortalecimento, e um banho de luz irradia-se em nosso lar. Neste meio tempo, a equipe espiritual fluidifica também as águas dos copos, das jarras para os tratamentos e da caixa d'água. Já podemos sentir a calma, a serenidade do ambiente. E só temos a agradecer, Pai. A equipe espiritual ainda ministra um passe em cada um dos moradores do nosso lar, fortalecendo e amparando o corpo físico e perispiritual. Obrigado, Pai da vida. Obrigado, amigos da espiritualidade, pela presença, pelo carinho, pelo amparo. Fica conosco não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E após tanto recebermos, meus irmãos, vamos, neste momento, vibrar por todos aqueles que necessitam, que estão em dificuldades, que estão com problemas. Vamos nos doar um pouco. Vamos, neste momento, fechando os nossos olhos mais uma vez, direcionando os nossos pedidos à equipe espiritual e vamos vibrar intensamente por todas as pessoas que estão em dificuldades no planeta. Vamos vibrar por todos aqueles que estão sofrendo pelas doenças, que estão no leito de dor, que estão com os problemas também dessas doenças, da Covid, entre outros, que as equipes espirituais, médicas possam fortalecê-los, ampará-los, permitindo que tenham o melhor tratamento possível e que também que seus espíritos se fortaleçam nesse momento. Vamos vibrando também pelos empresários e pelos políticos, pois este momento é um momento muito mais complicado do que possamos imaginar, e eles precisam ser intuídos e amparados a tomar as decisões corretas, as melhores decisões, pois as suas decisões afetam milhares de pessoas. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão com dificuldades materiais nesse momento, seja porque estão desempregados, muitas vezes sem um lar, sem um teto, que possam, Pai, ser iluminados, amparados, que o Mestre Jesus possa, nesse momento, fortalecê-los e dar-lhes as esperanças para que consigam superar essas dificuldades e seguir adiante. Vamos rezar e vibrar muito pelos criminosos, Pai. Que a tua luz, que o teu amor possa tocar-lhe no fundo dos seus corações e que possam se arrepender o mais rápido possível e iniciar o seu processo de recuperação, de redenção. Obrigado, Pai da vida, e vamos neste momento pedindo, em especial por todos os nossos familiares, pais, mães, irmãos, primos, enfim, que todos eles possam ser amparados, fortalecidos também, e por fim, por nós mesmos. Obrigado, Pai da vida. Vamos, neste momento, encerrando os trabalhos de palestra dessa noite, agradecendo ao Mestre Jesus, ao nosso Pai, a Deus Todo-Poderoso, aos nossos protetores, agradecendo a todos eles, agradecendo a todos os nossos públicos que estão aqui neste momento, que tenham uma excelente semana, com muita luz, com muito amor. Obrigado, Pai da vida. Fica conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Obrigado a todos. Obrigado pela participação, que desejo a todos uma ótima semana, com muita luz, com muito amor. Participem do nosso canal no YouTube, onde também estão gravadas as palestras,
E até domingo, onde teremos, né, uma ótima palestra com os nossos irmãos Rinaldo e Ronaldo. Um abraço, fiquem com Deus.